Se você está percebendo estas mudanças, uma nova fase pode ter começado. Napoleon Hill. Existe um conceito antigo e muito interessante que aparece em determinadas tradições espiritualistas e esotéricas. O conceito das egrégoras. Talvez você já tenha ouvido essa palavra, talvez nunca. De maneira resumida, uma egrégora costuma ser descrita nessas tradições como uma espécie de campo coletivo formado por pensamentos, emoções, crenças e intenções compartilhadas por um grupo de pessoas. É importante fazer uma distinção. Não estamos falando de algo cientificamente comprovado como uma energia física mensurável. Estamos falando de um conceito espiritual e filosófico, mas existe uma maneira extremamente prática de compreender essa ideia. Ambientes influenciam pessoas. Grupos influenciam comportamentos. Conversas repetidas influenciam pensamentos. Pensamentos influenciam decisões, e decisões repetidas podem mudar completamente uma vida. Imagine entrar todos os dias em um ambiente onde as pessoas repetem: não adianta tentar, ninguém consegue, dinheiro é impossível, todo mundo que prospera fez alguma coisa errada, é melhor nem começar. Se você permanece anos ouvindo isso, é possível que essas ideias comecem a parecer naturais. Agora, imagine outro ambiente. As pessoas perguntam: o que podemos aprender? Como podemos melhorar? Como podemos criar uma nova fonte de renda? Que oportunidade existe aqui? O que podemos fazer diferente? A realidade econômica dessas pessoas talvez seja semelhante naquele momento, mas a direção mental é completamente diferente. Talvez seja exatamente por isso que Napoleon Hill dava tanta importância às pessoas com quem você se associa. Ele desenvolveu o famoso conceito de Mastermind, a ideia de que pessoas trabalhando em harmonia em torno de um propósito podem ampliar conhecimento, criatividade, apoio e capacidade de realização. Perceba como existe uma conexão interessante. De um lado temos o conceito espiritual das egrégoras, do outro, um princípio muito prático de Napoleon Hill. Aquilo que você alimenta coletivamente pode influenciar aquilo que você passa a considerar possível individualmente. E talvez você esteja percebendo isso agora. Algumas conversas começaram a incomodar. Alguns ambientes parecem diferentes, certos assuntos já não despertam seu interesse. Você começa a querer silêncio, conhecimento, paz, propósito, crescimento. Talvez você esteja se perguntando: o que está acontecendo comigo? Pode ser simplesmente que uma nova fase da sua vida esteja começando por dentro antes de aparecer por fora. Hoje, quero mostrar algumas mudanças que frequentemente aparecem quando uma pessoa começa a abandonar antigos padrões e construir uma nova direção. E se você estiver percebendo várias delas, preste atenção. Porque talvez você já não seja exatamente a mesma pessoa de alguns meses atrás. Primeira mudança. Aquilo que antes era normal começa a incomodar. Esse é um dos primeiros sinais. Você começa a olhar para determinados hábitos e pensar: por que continuo fazendo isso? Começa a questionar sua rotina, seus gastos, seu trabalho, suas companhias, seu uso do tempo. Não necessariamente porque tudo esteja errado, mas porque sua consciência mudou. Imagine alguém que durante anos nunca organizou as finanças. Recebia, gastava, pagava, faltava, reclamava, repetia, até que um dia começa a estudar dinheiro. De repente, aquilo que antes parecia completamente normal começa a incomodar. Ela percebe juros, percebe desperdícios, percebe compras emocionais, percebe oportunidades. A realidade não mudou naquele primeiro momento. A percepção mudou. E quando percepção muda, comportamento pode começar a mudar.
Napoleon Hill falava sobre a importância de controlar pensamentos dominantes, porque aquilo que ocupa sua mente constantemente tende a influenciar aquilo que você procura, evita e executa. Talvez você esteja começando a perceber hábitos que anteriormente eram invisíveis. Não se condene, use essa consciência. Perceber é o primeiro passo. Segunda mudança. Você começa a se afastar de excesso de negatividade. Talvez você tenha percebido isso. Antes conseguia passar horas ouvindo reclamações. Fulano falando mal de ciclano, ciclano falando mal do governo, alguém reclamando do chefe, outro reclamando da família, outro dizendo que nada presta. E você participava. Agora alguma coisa acontece. Você sai cansado. Parece que determinadas conversas drenam sua energia. Isso não significa fugir de problemas reais. Problemas precisam ser discutidos. Injustiças precisam ser reconhecidas. Dificuldades financeiras existem. A vida possui momentos difíceis. Pensamento positivo não significa fingir que tudo está maravilhoso. Mas existe diferença entre reconhecer um problema e transformar reclamação em estilo de vida. Uma pessoa pergunta: existe um problema? O que podemos fazer? Ultrapassa 10 anos repetindo: existe um problema. A primeira procura movimento. A segunda pode acabar construindo identidade ao redor da reclamação. Talvez essa seja uma aplicação prática do conceito de egrégora. Observe quais estados emocionais são alimentados repetidamente nos ambientes que você frequenta. Medo, inveja, raiva, esperança, disciplina, aprendizado, fé, responsabilidade. Você não precisa abandonar pessoas porque elas estão passando por dificuldades, mas precisa cuidar daquilo que permite dominar sua mente. Talvez sua nova fase esteja exigindo uma alimentação mental diferente. Terceira mudança. Você começa a sentir necessidade de silêncio. Existe uma fase em que queremos barulho. Televisão, celular, vídeos, conversas, notificações, música, redes sociais, tudo ao mesmo tempo. Até que alguma coisa muda. Você começa a desejar alguns minutos de silêncio. Talvez para orar, talvez meditar, talvez simplesmente pensar. Isso pode ser extremamente valioso, porque existe tanto estímulo entrando na nossa mente que muitas pessoas já não conseguem perceber os próprios pensamentos. Acordam e pegam o celular. Trabalham olhando telas. Almoçam olhando telas. Chegam em casa e continuam olhando telas. Antes de dormir, outra tela. Quando existe espaço para perguntar: o que eu realmente quero? Como estou vivendo? O que preciso mudar? Qual é minha prioridade? Talvez quase nunca. Napoleon Hill valorizava profundamente concentração e propósito, mas concentração exige espaço. Você não consegue direcionar a mente quando ela está permanentemente fragmentada. Talvez sua vontade de ficar alguns minutos sozinho não seja isolamento. Talvez seja necessidade de reorganização. Use esse silêncio. Ore, escreva, pense, planeje, faça perguntas. Talvez algumas respostas que você procura estejam sendo abafadas pelo excesso de ruído. Quarta mudança. Você começa a questionar crenças antigas. Essa fase pode ser desconfortável, porque algumas crenças estão conosco há décadas. Dinheiro não é para mim. Eu não tenho capacidade. Na minha idade é tarde. Minha família sempre foi assim. Eu nunca termino nada. Eu não consigo aprender tecnologia. Eu não sirvo para negócio. Eu sou azarado. Quantas dessas frases são fatos e quantas são histórias repetidas? Talvez você tenha tentado alguma coisa 20 anos atrás e fracassado. Desde então, criou uma identidade. Eu não consigo. Mas você ainda é aquela pessoa? Possui exatamente o mesmo conhecimento, a mesma maturidade, os mesmos recursos, o mesmo mundo?
Provavelmente não. Então, por que uma experiência antiga deveria possuir autoridade eterna sobre seu futuro? Napoleon Hill estudava exatamente o impacto das crenças. Uma pessoa que acredita que qualquer tentativa será inútil dificilmente persistirá tempo suficiente para descobrir aquilo que poderia fazer. Por isso, talvez uma nova fase comece quando você questiona: e se eu estiver errado sobre minhas próprias limitações? Essa pergunta pode abrir portas. Talvez você consiga aprender. Talvez consiga começar pequeno. Talvez consiga ganhar dinheiro com uma habilidade que hoje ainda nem possui. Talvez consiga mudar aos 50, aos 60, aos 70. Talvez exista mais possibilidade diante de você do que sua história antiga permite enxergar. Não significa que tudo seja possível. Todos possuímos limites e circunstâncias. Mas também não significa que todos os limites que você acredita possuir sejam reais. Alguns talvez sejam apenas crenças antigas pedindo revisão. Quinta mudança. Você começa a valorizar mais o tempo. Essa é uma transformação enorme. Quando somos jovens, frequentemente sentimos que tempo é infinito. Depois começamos a perceber, um ano passa, depois outro, 5 anos, 10, e então alguma coisa muda. Você começa a olhar para uma hora de maneira diferente, uma noite, um domingo, uma semana. Você começa a perceber que dinheiro perdido pode ser recuperado, tempo não. Talvez por isso algumas atividades deixem de fazer sentido. Discussões inúteis, relacionamentos que vivem apenas de conflito, horas intermináveis rolando uma tela sem objetivo, compromissos aceitos apenas porque você não consegue dizer não. A nova fase pode começar quando você percebe: meu tempo é parte da minha riqueza. Isso não significa transformar cada minuto em produtividade. Descansar também é necessário. Brincar, conversar, não fazer nada, passar tempo com quem você ama. Isso também é vida. A questão é consciência. Você está escolhendo onde coloca seu tempo ou simplesmente permitindo que qualquer coisa o consuma? Napoleon Hill falava sobre organização e propósito. Uma pessoa que possui objetivo começa naturalmente a proteger parte do próprio tempo, porque percebe que cada hora pode ser um tijolo. Uma hora por dia, aprendendo alguma coisa parece pouco, mas acumulada durante anos pode mudar uma carreira. Uma hora por dia, construindo um projeto, pode criar uma empresa. Uma hora com seus filhos pode construir memórias que dinheiro nenhum compra. Tempo é capital. Talvez você esteja começando a compreender isso. Sexta mudança. Você para de sentir necessidade de contar todos os seus planos. Antes você tinha uma ideia e imediatamente contava: vou fazer isso, vou abrir aquilo, vou mudar, vou começar. E então recebia opiniões, críticas, dúvidas, sugestões, algumas úteis, outras completamente desnecessárias. Talvez agora você esteja diferente. Você prefere trabalhar primeiro, construir, testar, aprender e falar depois. Existe muita força nisso. Nem todo plano precisa de plateia. Algumas sementes precisam de proteção antes de enfrentar o ambiente externo. Não por superstição, mas porque projetos frágeis podem ser facilmente abandonados quando ainda dependemos demais da opinião dos outros. Você começa um negócio. Conta para 10 pessoas, 9 dizem que não funcionará. Se sua convicção ainda é frágil, talvez desista antes mesmo de testar. Então, existe uma fase em que você aprende: não preciso da aprovação de todos para começar. Isso é maturidade. Napoleon Hill considerava o medo da crítica um dos grandes obstáculos ao sucesso. Quantas pessoas abandonaram sonhos porque alguém riu? Quantos projetos nunca nasceram porque alguém perguntou: quem você pensa que é? Talvez
sua nova fase comece justamente quando você responde internamente: eu ainda não sei até onde consigo chegar, mas vou descobrir. E começa. Unus, sétima mudança. Sua definição de prosperidade começa a mudar. Talvez antes prosperidade significasse apenas dinheiro. Agora você começa a perceber que dinheiro é fundamental, mas não é tudo. Você quer dinheiro, mas também quer paz, quer liberdade, quer saúde, quer tempo, quer uma casa onde exista harmonia, quer dormir sem determinadas preocupações, quer poder ajudar sua família, quer escolher, quer viajar, quer trabalhar com dignidade, quer construir alguma coisa que faça sentido. Isso é uma definição muito mais ampla de riqueza. Napoleon Hill escreveu sobre diferentes dimensões da riqueza e do sucesso. Porque possuir dinheiro sem conseguir desfrutar da vida pode ser uma forma muito limitada de prosperidade. Mas cuidado com o outro extremo. Não precisamos romantizar dificuldade financeira. Dinheiro importa, paga moradia, alimentação, saúde, educação, proporciona escolhas. Prosperidade financeira merece ser buscada. A questão é não sacrificar tudo aquilo que você queria proteger apenas para conquistar dinheiro. Talvez sua nova fase seja justamente essa. Você quer prosperar sem se perder. Quer crescer sem destruir relacionamentos. Quer dinheiro sem viver dominado por dinheiro. Quer ambição sem perder gratidão. Quer resultado sem abandonar valores. Essa é uma mudança profunda. E existe algo interessante quando todas essas transformações começam a acontecer juntas. Você talvez ainda esteja vivendo praticamente na mesma realidade exterior. Mesmo trabalho, mesma casa, mesmo saldo, mesmo carro. Mas existe outra pessoa olhando para tudo isso. Você. Só que uma versão diferente. E essa nova versão começa a tomar decisões diferentes. Talvez aí esteja o verdadeiro início de uma nova fase. Não quando a oportunidade aparece, mas quando você se torna capaz de enxergá-la. Não quando o dinheiro chega, mas quando você aprende a administrá-lo. Não quando todos acreditam, mas quando você para de depender da aprovação deles. Não quando desaparecem todos os problemas, mas quando sua forma de responder aos problemas muda. É por isso que mudanças internas são tão importantes. Elas antecedem comportamentos. Comportamentos antecedem hábitos. Hábitos acumulados produzem resultados. E resultados repetidos mudam trajetórias. Voltemos às egrégoras. Mesmo que você enxergue esse conceito apenas como metáfora, faça uma experiência. Observe durante 7 dias aquilo que alimenta sua mente. Quais pessoas você escuta? Que vídeos assiste? Que conversas mantém? Que páginas acompanha? Que frases repete? Que assuntos dominam suas conversas? Você passa mais tempo falando sobre aquilo que odeia ou construindo aquilo que deseja? Essa pergunta pode incomodar, mas é importante, porque sua atenção é limitada. Se você passa 3 horas por dia consumindo indignação, comparação e medo, sobra menos energia mental para aprendizado, criatividade e construção. Isso não significa viver alienado. Você pode acompanhar notícias, pode conhecer problemas, pode participar da sociedade, mas precisa decidir quanto espaço dará a cada coisa dentro da própria mente. Talvez uma nova fase exija uma nova dieta mental. Não apenas comida alimenta você, ideias também, conversas também, ambientes também. Talvez seja por isso que determinadas pessoas começam espontaneamente a buscar conteúdos sobre prosperidade, fé, desenvolvimento pessoal e conhecimento. Elas estão tentando alimentar uma nova identidade, mas existe um cuidado. Não adianta assistir a centenas de vídeos motivacionais e continuar sem agir. Motivação sem movimento pode se tornar apenas outra forma de entretenimento. Então, para cada coisa que aprender, pergunte: o que vou fazer com isso?
Assistiu a um vídeo sobre dinheiro? Organize uma conta. Aprendeu sobre investimento? Estude seriamente antes de investir. Aprendeu sobre disciplina? Escolha um hábito. Aprendeu sobre inteligência artificial? Teste uma ferramenta. Aprendeu sobre vendas? Faça uma oferta. Aprendeu sobre fé? Pratique aquilo que acredita. Conhecimento precisa descer da cabeça para as mãos. É aí que uma nova fase começa a ganhar forma. Agora quero propor um exercício. Pegue uma folha e escreva 2 colunas. Na primeira, a pessoa que eu era. Na segunda, a pessoa que estou me tornando. Não pense em aparência, pense em comportamento. Antes eu procrastinava, agora estou aprendendo a começar. Antes gastava sem pensar, agora observo minhas finanças. Antes precisava da aprovação de todos, agora consigo tomar algumas decisões sozinho. Antes reclamava, agora tento encontrar soluções. Antes abandonava, agora tento persistir. Antes tinha medo de aprender coisas novas, agora sinto curiosidade. Observe suas mudanças. Talvez você esteja tão concentrado naquilo que ainda falta que não percebeu quanto já mudou. Isso acontece muito. A pessoa olha apenas para o destino. Eu ainda não cheguei, mas esquece de olhar para trás. Talvez já tenha caminhado quilômetros. Reconhecer progresso não significa acomodação. Significa criar consciência. E existe uma pergunta ainda mais importante. Qual comportamento da minha antiga fase ainda estou carregando para a nova? Talvez seja procrastinação, medo, desorganização financeira, necessidade de aprovação, ressentimento, impulsividade, falta de foco. Escolha um. Não tente mudar 50 coisas amanhã. Escolha uma. Trabalhe nela. A nova fase não exige perfeição, exige direção. Talvez Napoleon Hill resumisse isso através da importância de um propósito definido. Quando você sabe para onde está indo, consegue avaliar melhor aquilo que precisa permanecer e aquilo que precisa ser deixado. Pergunte: esse hábito combina com a vida que quero construir? Essa decisão me aproxima ou me afasta? Esse ambiente fortalece ou enfraquece? Essa compra ajuda ou atrapalha? Essa conversa merece realmente 2 horas da minha vida? Não existe resposta universal, mas existem respostas pessoais que você precisa descobrir. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo. Você está começando a escolher conscientemente. Quando isso acontece, não espere que todo mundo compreenda. Algumas pessoas conheceram apenas sua versão antiga. Quando você muda, elas podem estranhar. Você está diferente. Talvez esteja mesmo. E tudo bem. Desde que essa mudança esteja levando você para mais responsabilidade, sabedoria, equilíbrio, fé e construção. Mudar apenas por mudar não significa evolução, mas mudar conscientemente pode significar crescimento. Existe uma imagem que gosto muito. Quando uma águia sobe, o cenário não muda imediatamente, mas a perspectiva muda. Aquilo que parecia enorme lá embaixo começa a parecer diferente. Talvez seja isso que está acontecendo com você. Os problemas ainda existem, mas você está começando a enxergá-los de outra altura. Algumas coisas que antes destruíam seu dia agora parecem pequenas. Algumas opiniões perderam força. Alguns medos começaram a diminuir. Algumas prioridades ficaram claras. Isso é crescimento. Silencioso, gradual, mas real. E talvez sua prosperidade futura dependa justamente dessa mudança. Porque dinheiro nas mãos de uma pessoa disciplinada possui um destino. Dinheiro nas mãos de alguém completamente impulsivo possui outro. Oportunidade diante de alguém preparado possui um resultado. A mesma oportunidade diante de alguém desatento pode passar despercebida. Liberdade para alguém organizado pode gerar crescimento.
para alguém sem direção pode gerar caos. Por isso, antes de pedir apenas resultados maiores, desenvolva capacidade maior. Talvez essa seja a nova fase. Você não está apenas esperando receber, está aprendendo a sustentar. E se você acredita em Deus, talvez possa transformar isso também em oração. Deus, não me dê apenas aquilo que desejo, dê-me sabedoria para administrar, discernimento para reconhecer, coragem para agir, humildade para aprender, disciplina para continuar e consciência para não me perder quando as coisas começarem a dar certo. Existe prosperidade nessa oração, porque não pede apenas resultado, pede estrutura. E estrutura sustenta resultado. Talvez você esteja exatamente nessa fase, construindo estrutura. Então, não tenha pressa de mostrar, não tenha pressa de provar. Construa, cuide das raízes. Uma árvore não começa pelos frutos, começa escondida. Primeiro existe semente, depois raiz, depois tronco, depois galhos e somente depois frutos. Talvez você esteja olhando para sua vida dizendo, cadê os frutos? Enquanto suas raízes estão ficando mais fortes. Continue. Mas não use isso como desculpa para ficar parado. Raiz também cresce, preparação também exige movimento. Faça sua parte, aprenda, trabalhe, organize, economize, invista em conhecimento, cuide da saúde, fortaleça relacionamentos importantes, proteja seu tempo, ore, planeje, execute. Talvez a nova fase não seja algo que simplesmente acontece com você. Talvez seja algo que você também ajuda a construir. E agora, quero que você observe novamente as mudanças que mencionamos. Aquilo que antes era normal começou a incomodar. Você está se afastando do excesso de negatividade. Começou a desejar mais silêncio. Está questionando crenças antigas. Passou a valorizar mais seu tempo. Já não sente necessidade de contar todos os seus planos? Sua definição de prosperidade ficou mais profunda? Se várias dessas coisas estão acontecendo, talvez alguma coisa realmente esteja mudando. Não posso prometer que isso significa que dinheiro chegará amanhã, nem que todos os seus problemas desaparecerão. Mas posso dizer uma coisa. Uma pessoa que pensa diferente começa a possuir a possibilidade de escolher diferente. E escolhas diferentes repetidas durante tempo suficiente podem produzir uma vida muito diferente. É aí que a filosofia de Napoleon Hill continua tão interessante. Ele não começou estudando dinheiro, começou estudando pessoas. Porque toda realização humana passa, de alguma maneira, por pensamento, decisão e comportamento. Talvez você esteja começando a perceber isso na própria vida. Então não ignore pequenas mudanças internas. Talvez sejam apenas o começo. E se essa mensagem descreve aquilo que você está vivendo, escreva nos comentários. Minha nova fase já começou. Não como profecia, não como promessa mágica, mas como compromisso. Compromisso de proteger sua mente, escolher melhor seus ambientes, valorizar seu tempo, questionar crenças limitantes, organizar sua vida, aprender, agir, persistir e construir. Talvez ninguém consiga enxergar ainda, mas você consegue sentir. Alguma coisa está diferente. Você está diferente. E quando uma pessoa muda verdadeiramente por dentro, começa também a alterar a maneira como responde ao mundo por fora. Talvez seja assim que muitas grandes viradas começam. Não com barulho, não com anúncio, não com dinheiro caindo do céu, mas com uma percepção silenciosa. Eu já não quero viver como vivia antes. Essa frase pode ser o começo de muita coisa, porque depois dela surge outra. Então, o que vou fazer diferente? E essa é a pergunta que transforma a reflexão em ação. Talvez sua nova fase já tenha começado. Agora, faça com que suas escolhas estejam preparadas para acompanhá-la.